Olá, professor Maurício Antunes, para mais um bloco Direito Constitucional, Poder Judiciário. Vamos a mais uma questão da AOCP, Instituto AOCP, essa aplicada em 2018, concurso do TRT para técnico judiciário. De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa correta acerca do Estatuto da Magistratura. Percebam que a questão, ela não está cobrando o Estatuto da Magistratura, até porque certamente numa prova de técnico do TRT, nível médio, não é cobrado o Estatuto da Magistratura. Há referência constitucional sobre o Estatuto da Magistratura. E para esta questão, a referência constitucional já direciona qual opção a ser marcada. O artigo 93 estabelece que lei complementar, primeira observação, lei complementar. Olha só, quando a nossa Constituição objetivamente diz lei complementar, significa que a espécie normativa conhecida como lei complementar deve regulamentar a matéria. Se porventura, por exemplo, vem previsto por lei apenas, então a lei vai regulamentar. Se só vem escrito lei, significa que é a lei comum, a lei simples, a ordem natural, a lei ordinária. Então, ó, lei complementar e lei ordinária não tem diferença de hierarquia, sobreposição de uma a outra. Quando o texto constitucional direcionar expressamente, como faz no artigo 93, que a lei complementar deve regulamentar, a lei complementar disporá sobre o Estatuto da Magistratura, então significa que a espécie legislativa, lei complementar, que deve regulamentar. Somente por lei, lei ordinária. Diferença basicamente, não há hierarquia, simplesmente é direcionado pelo próprio texto constitucional. Para a lei complementar, quando o legislador constituinte a solicita, significa que pede uma atenção maior no tocante à aprovação, porque o quórum é diferenciado. Para a lei ordinária, basta que a maioria simples aprove. A lei complementar necessita da maioria absoluta. A maioria simples, também conhecida como relativa, é a maioria em relação aos presentes. A maioria absoluta é a maioria em relação aos membros. Então eu vou usar o Senado, que é mais fácil, pois no Senado nós temos 81 senadores. Para que haja deliberação legislativa, para que se tenha discussão, votação e aprovação a partir sobre um projeto de lei, existe a necessidade que pelo menos a maioria absoluta esteja presente. Então, imaginando que a gente tem o mínimo necessário, nós temos apenas 41 senadores presentes. Para aprovar uma lei ordinária, precisa de 21 votos, porque a maioria em relação aos presentes, é a maioria relativa. Já uma lei complementar, se o Senado tem 81 senadores, mesmo que tenhamos 41 presentes, ora bolas, qual é a maioria, o número referente à maioria num total de 81? Então precisaria que neste dia, para aprovação do projeto de lei complementar, os 41 aprovassem. Se 40 votassem a favor e um contra, não seria aprovada no Senado a lei complementar. Já a lei ordinária, dos 41, basta a maioria. Se nós tivéssemos 61 presentes para a lei ordinária, precisaríamos de 31 votos, vai alterar de acordo com o número de presentes. Para a lei complementar, de novo, 41.
pois é a maioria em relação ao total de membros. Então, são coisas completamente distintas, são leis completamente distintas. O artigo 93, ele pede que lei complementar disponha sobre o Estatuto da Magistratura. E a outra informação, a iniciativa deve ser do STF. Iniciativa é o ato de provocação, da casa para a deliberação. Ou seja, né, se porventura um deputado federal elabora um projeto de lei e apresenta na Câmara dos Deputados, é um projeto de lei de iniciativa parlamentar. A iniciativa é o primeiro passo do processo legislativo, assim como, se for de um senador, ele apresenta no Senado, iniciativa parlamentar também do senador. Assim como se o presidente da República elabora um projeto de lei e envia para a Câmara, começa pela Câmara, casa iniciadora, casa revisora nesse caso é o Senado, a casa iniciadora. A iniciativa foi do Executivo, foi do presidente da República, e aí vai ter a deliberação nas duas casas. Então a iniciativa é esse ato de provocação da Casa Legislativa para deliberar sobre o projeto de lei. Quando eu falo em iniciativa do Supremo, e é o caso aqui referente ao artigo 93, significa que o Supremo Tribunal Federal que deve ter a iniciativa, que deve provocar através do Poder Legislativo. Então, ó, o que nós temos aqui na questão, de acordo com o que dispõe a Constituição Federal, letra A, deve ter estabelecido por lei ordinária. Parou, porque se o artigo 93 diz lei complementar, já não está valendo aqui a lei ordinária, lei complementar. Então esquece a letra A. Letra B. É instituído por lei complementar, começou bem, né? De iniciativa do Congresso. Não, errado. Aqui não é ordinária e aqui a iniciativa é do STF, não do Congresso. Letra C, será disposto por lei de novo, ordinária, esquece. Letra E, é instituído por lei complementar, na forma do artigo 93, iniciativa, Supremo Tribunal Federal, STF, é ela, gabarito do número 3, letra E. Vamos para a próxima questão. Acerca da organização do Poder Judiciário, assinale a alternativa correta. O Instituto OCP aplicou há 4 anos atrás, 2016, numa prova de advogado. E nós temos na letra A, para marcar correta, então nós temos apenas que ver o que está certo de acordo com o texto constitucional. Correta. Letra A, compete privativamente aos tribunais propor a criação de novas varas judiciárias. Ora, o artigo 96 traz competência privativa dos tribunais de uma forma geral. E, na linha D de dado deste primeiro inciso, propor a criação de novas varas. Então, já achamos o gabarito, que é a letra A. E por que não pode ser a letra B de bola? A letra B de bola não pode ser marcada ao Poder Judiciário, é assegurado, prova bem feita é prova suja, tem que marcar, apenas, nunca, jamais, somente. Tem palavrinhas que a gente tem sempre que marcar, sempre. Apenas autonomia administrativa. E a financeira? Quando olhamos para o artigo 99, o artigo 99 claramente indica autonomia administrativa e financeira. Está errado. Letra C. Aos juízes é vedado exercer advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou antes de decorridos 2 anos do afastamento do cargo, aposentadoria ou exoneração. Ora, tem um detalhe equivocado aqui, cuidado para não confundir. Vitaliciedade 2 anos, quarentena 3. Vitaliciedade 2 anos, quarentena para exercício da advocacia 3. Cuidado para não se confundir. Aliás, é o que está previsto
lá no artigo 95, parágrafo único, nas vedações que acabamos de comentar, 3 anos, inciso número 5. Né? Formação do Conselho Nacional de Justiça, composição, 15 membros, mandato 2 anos, admitido uma recondução. Então já estou chamando a atenção aqui do 103B, porque no 103B é que nós temos a previsão dos 15 membros, mandato de 2 anos, admitida uma recondução. Então a letra D de dado está tudo errado, tudo equivocado, ó. 10 não, 15, mandato 3 nada, 2 anos, não se admitindo nada, ó, uma recondução, completamente equivocada também. E finalizando, letra E, para exercer o cargo de ministro do STJ, é exigida a idade mínima de 30 anos. Ó, STF, assim como STJ, eu coloquei aqui a do STF, né? Mas lá no artigo 104 também. Eu já chamei atenção há pouco. Então, ó, aqui tanto... Eu botei ali o STF, ó, já vou botar STF, como eu chamei a atenção, ó. E todos tribunais superiores, ou seja, STJ também. Quando eu falo todos, né, eu me refiro ao STJ, eu me refiro ao TST, ao TSE e o Superior Tribunal Militar também. Então, todos eles... mais de 35 e menos de 65 anos de idade. Então, nada de 30. 30 até vai ser a idade, mais de 30 e menos de 65, mas para os tribunais regionais. Os tribunais regionais, sim. Os tribunais regionais que nós temos esse outro limite da idade mínima, que é mais de 30 e menos de 65. Então não esquece, Supremo Tribunal Federal, assim como todos os tribunais superiores, mais de 35 e menos de 65 anos de idade. Beleza? Maurício Antunes, fechando Poder Judiciário.